pedir licença para vocês para ficar de pé. Eu estou com tempo de fibromialgia, então essas 2 últimas semanas o negócio está tenso. Tá? Então eu queria pedir licença para vocês também, mas quem puder, quiser se ajoelhar, fica à vontade. Tá? Querido Deus, Pai soberano, Criador dos céus e da terra, graças te damos pelas tuas maravilhas que se renovaram na nossa vida por mais um dia. Queremos te agradecer humildemente porque temos o privilégio de estar na tua santa casa de prestando o culto de adoração. Aceita, querido Deus, o nosso humilde louvor, que chega até o teu trono de graça como choro suave. Querido Pai, estamos indo de uma semana difícil. Com certeza todos nós sabemos o caminhar de cada um de nós durante essa semana, os problemas que tivemos, as dificuldades. Queremos te agradecer porque tu nos conduziu, porque graças a ti, Senhor, nós vencemos mais uma semana. Pai querido, se fizemos alguma coisa que não foi do teu agrado, se falamos, se pensamos, se ouvimos alguma coisa que não foi do teu agrado, tem misericórdia de nós. Nós estamos caminhando rumo à tua salvação. Nós necessitamos da tua misericórdia. Toma cada um que chegou aqui, Senhor, com o coração quebrantado, cheio de dores, cheio de dúvidas, cheio de dificuldade, com o coração triste, que o teu Espírito Santo possa fortalecer cada um. Tu conhece o íntimo do nosso ser, tu sabe exatamente o que nós precisamos. Que tu dê a cada um de nós o que for necessário para nós, segundo a tua misericórdia. Nos acompanha durante este sábado, que nós possamos nos deleitar no teu santo dia. Queremos também te pedir uma bênção especial sobre a pregadora, que o teu Espírito Santo possa usá-la, Senhor, e que tudo que seja falado aqui não seja somente ao encontro das nossas necessidades, mas que seja principalmente a tua doce voz falando ao nosso coração. Nós precisamos ouvir a tua voz, querido Deus. Fala conosco. Mais uma vez nós te suplicamos, tem misericórdia de nós. Fica conosco, acuda os teus santos anjos ao nosso redor, protege-nos e nos guia, é o que te pedimos e te rogamos, não porque há de nós méritos, mas é pelos méritos de Cristo que te suplicamos e te pedimos. Em breve Cristo voltará, com poder e glória se manifestará, e a terra toda em louvor se erguerá. Tenho cultivado a esperança de estar na presença de Jesus, não mais ver tristeza, nem morte, pranto, dor. A base do seu reino é o amor. Cristo voltará, eu sei que voltará. Os sinais apontam sua vida. Ouça essa voz, vencer mais um de nós. Os passos de um Deus nos aproxima. E partir no céu em silêncio. Os anjos, Jesus vem nos buscar. Os santos reunidos levantam suas mãos, olham fixos no autor da salvação. Glória a ti, Jesus! Cristo voltará, eu sei que voltará. Os sinais apontam sua vida. Ouça essa voz, eles é mais um de nós. Os passos
na escola sabatina, eles estão lá no conselho de anciãos, né? Então eles deixaram a responsabilidade para a gente cuidar da casa. Então a gente vai agora pedir para o Espírito Santo cuidar dessa casa. Porque a gente, é pecador, a gente não consegue fazer tudo direito, né? Vamos orar novamente? Querido amado Pai, mais uma vez dirigimos a palavra para Ti, para que o Senhor se faça presente aqui entre nós. Amém. Para que o Teu Santo Espírito fale a mensagem que nós precisamos ouvir. Por favor, pedimos as Tuas intervenções. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, quem está estudando a lição da Escola Sabatina, está gostando, não tá? São assuntos muito bons. E a gente precisa, né? Precisa melhorar cada vez mais. Então, baseado na Escola Sabatina, na lição, eu puxei um tema falando sobre santidade. Mas não vou falar nada da lição. Eu vou falar sobre o capítulo de Amós, principalmente. Então, eu queria que vocês abrissem a Bíblia no livro de Amós. É um dos livros curtos da Bíblia, mas que traz uma lição muito importante para a gente. Muito importante mesmo. Esse tema que fala sobre santidade, ele mostra que o interesse de Deus não é condenar, e sim levar as pessoas ao arrependimento, para escapar das consequências do pecado. Todos acharam? Então, durante o reinado próspero de Jeroboão II, a situação de Israel naquela época era muito boa, mas havia muito pecado. Então, em nome de Deus, Amós ele denuncia a justiça, a corrupção e a opressão que reinavam lá naquele país. O povo não era sincero na prática da religião. E por toda parte havia injustiça e desonestidade. O profeta apela ao povo para que se arrependa e que todos voltem para Deus, fazendo o que é bom e odiando o que é mal. E por meio de visões, Deus revela a Amós e castigará o seu povo. E em tempos futuros, Deus fará com que a nação volte a gozar da paz e da prosperidade que tinha quando Davi era rei do povo de Deus. No capítulo 1, o versículo 1, fala assim, ó, que esta é a mensagem a respeito do povo de Israel que Deus deu a Amós, pastor de ovelhas da cidade de Tecoa. Isso aconteceu 2 anos antes do terremoto, quando Uzias era rei de Judá e Jeroboão, filho de Joás, era rei de Israel. Aqui no capítulo 1, o próprio Senhor está falando dos pecados de cada cidade, das nações. Olha, ele fala aqui da Síria, por exemplo. Ele cita a mesma frase para todos eles. O Senhor Deus diz: o povo de Damasco tem cometido tantos pecados, tantos mesmo, que eu tenho que castigá-los. Aí começa a citar assim alguns pecados. Aí depois fala de Filisteia. O Senhor Deus diz: o povo de Gaza tem cometido tantos pecados, tantos mesmo, que eu tenho que castigá-los. É a mesma frase, só muda o nome do local. E Tiro. O Senhor Deus diz: o povo de Tiro tem cometido tantos pecados, tantos mesmo, que eu tenho que castigá-los. Depois fala de Edom. O Senhor Deus diz: o povo do país de Edom tem cometido tantos pecados, tantos mesmo, que eu tenho que castigá-los. A minha Bíblia ela tem a linguagem de hoje, assim, então ela é um pouco mais simples de entender. Mas dá para perceber que é a mesma frase. Todos ali tinham muitos pecados, e ainda enfoca muitos pecados, muitos mesmo. Tinham muitos, não eram poucos, eram muitos. A mesma coisa acontece para Amon,
Moabe, Judá, é a mesma frase. Ainda fala, Deus condena Israel. O povo de Israel tem cometido tantos pecados, tantos meses que eu tenho que castigá-los. Olha, Deus tinha um carinho muito grande, um amor muito grande pelo povo de Israel. Mas o povo teimoso era muito teimoso. Olha o que fala aqui o versículo 1 do capítulo 3. Povo de Israel, escute o que o Senhor Deus disse a respeito de vocês. O povo que Ele tirou do Egito. No mundo inteiro, vocês são o único povo que eu escolhi para ser meu. Por isso, tenho de castigá-los, por causa de todos os pecados que vocês cometeram. Se vocês tiverem um tempinho em casa, tenta ler todo o capítulo de Amós. O livro todo, né? O livro todo. Capítulo não, eu falei errado. O livro, é porque é tão pequeno aqui que parece capítulo, mas é o livro todo. Tentem ler, para vocês entenderem a rebeldia do ser humano. O amor de Deus. E a grandeza do amor de Deus. Porque assim, Deus é tão bondoso. Ele lutou, Deus assim, fez de tudo para que esse povo entendesse o amor deles. E esse povo entendeu? Não queria entender, né? Falou tudo, eles não queriam, na verdade, né? Não queria entender. Porque Deus fez de tudo e Deus, Ele não queria castigar. Deus não é um Deus de condenação. Ele não quer condenar o seu povo, porque Ele ama todos. Mas Ele teve que mandar um profeta lá para poder ver se o povo acordava ainda. Ele começou a lançar castigos para ver se esse povo ainda acordava. E tudo que e ainda tem várias citações de Deus falando, escuta o que eu digo. Tem vários versos iguais também que falam, eu sou o Senhor, sou eu que estou falando. E eles não estavam enxergando quem era Deus. Olha, com tantos milagres, com tantas coisas que eles passaram, Deus fez de tudo para eles. Eles viam o poder de Deus e mesmo assim eles ainda não queriam. É incrível. Eu achei até engraçado em certa parte aqui, porque ele no capítulo 4 compara as mulheres lá de Samaria como vacas de Bazã. Chama as mulheres de vacas. Hoje em dia, se você chamar a mulher de vaca, ela vai te dar um tapa, né? Dá um coice. Vai te dar um coice. Mas assim, era um elogio, até certo, entre aspas, né? Porque as vacas de Bazã, elas eram gordas, elas tinham aquele capim assim, volumoso para poder se alimentar. Então elas eram bonitas, todas elegantes, assim, eram muito bem nutridas. Só que essas mulheres, o que elas faziam? Olha que mulheres espertas e danadas, né? Elas mandavam seus maridos, elas obrigavam os maridos a ir fazer injustiça com os pobres, com o povo, catar todo o dinheiro deles, para elas terem o luxo, para elas viverem do bem bom, comer bem, se vestir bem e ter do bem do melhor. Mas elas são culpadas dos maridos também, né? Porque os maridos não obedeciam e faziam as barbaridades. Aí tem uma mensagem para elas: ouçam isso, mulheres da cidade de Samaria, que estão satisfeitas e gordas, como as vacas de Bazã. É o versículo 1 do capítulo 4. Vocês maltratam os necessitados e exploram os pobres e ficam sempre pedindo aos maridos que lhe tragam mais vinho para beber. Eu, o Senhor, juro pelo meu santo nome, que virá o tempo em que vocês serão arrastadas para fora da cidade com anzóis, como se fossem peixes. Nenhuma de vocês escapará. Vocês sairão em fila pelas brechas das muralhas e serão jogadas na direção
do Monte Hermon. Olha que castigo, né? Mas por que isso? Porque Deus, às vezes a gente lendo assim, a gente pode interpretar de forma diferente. Fala assim, nossa, esse Deus aí é Deus bravo, é Deus punitivo, é Deus assim... um carrasco. Mas não é. Isso que a gente precisa entender. Deus é um Deus santo. Ele é extremamente santo. Santidade se mistura com pecado? Não pode, não tem lógica. Onde um lugar santo vai existir pecado? Então o nosso Deus, ele não tem pecado. E ele não pode aceitar o pecado. Bom, vocês são os meus filhos, eu amo vocês, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Não é assim. Quando o pai e a mãe amam o filho, não pode castigo quando fazendo uma coisa errada. Hoje em dia está mais difícil, né? Que se der um tapa, já chama a polícia. Mas assim, a gente pode educar os nossos filhos de uma maneira verbal. A gente pode criar respeito em casa. E eles têm que entender que existem coisas certas e erradas. A gente não pode deixar os nossos filhos entenderem que é uma mistura, eles podem fazer o que quiser. Não é bem assim. Então Deus é assim também. Deus é assim com os seus filhos. Deus, ele avisa. Ele fala, vocês estão fazendo coisa errada. Vocês estão fazendo coisa errada. Ele repete várias vezes. E ele tem um amor tão grande que ele vai dando várias oportunidades. Ele vai falando, vocês estão fazendo coisa errada, vocês estão fazendo coisa errada, vocês estão fazendo coisa errada. Aí, assim, quando não ouve, ele vai mandando castigo. Vou lançar uma praga aqui para ver se vocês acordam. Não acordou? Vou lançar outra. Lança outra praga. Será que não acordou ainda? Vamos lançar outra praga. E vai lançando assim até ver se dá certo ou não. Mas tem povo que é tão rebelde. Olha lá o faraó, por exemplo, que coração duro, né? Lançou um montão de pragas lá e ainda estava duro lá. Estava firme lá nos pensamentos dele. Então, assim, Deus, ele tem muita paciência, porque ele tem um amor incrível. É um amor que a gente não consegue entender. Não cabe na nossa mente essa grandiosidade do amor de Deus. É um amor tão infinito, a gente viu na lição dessa semana, a gente falou aqui. Ele se tornou homem, ele se tornou ser humano. Onde que um Deus se faz isso, se rebaixa tanto, se humilha tanto por amor aos seus filhos? Não existe outro Deus assim. É impossível você encontrar um amor tão grande. Versículos da Bíblia que falam da santidade de Deus, que mostram que Deus é santo. Em Isaías 57:15 fala que ele tem o nome de santo. Em Levíticos 11:44 fala, eu sou o Senhor, eu sou o santo. Isaías 6:3 fala, os anjos proclamam santo, santo, santo. Em Salmos 99:9 também diz, o Senhor, o nosso Deus, é santo. Josué 24:19 também fala, ele é um Deus santo. Segundo Reis 19:22 também fala, ele é chamado Santo de Israel. Apocalipse 4:8 também fala, o Deus poderoso que era e que há de vir é santo. Então a Bíblia toda confirma que Deus é santo. E Deus, ele dá um alerta aqui. Que ele fala, ai dos que querem que venha o dia do Senhor. Eu estou no capítulo 5, versículo 18. Deixa eu mostrar. Ai dos que querem que venha o dia do Senhor, porque é que vocês querem esse dia? Pois será um dia de escuridão e não de luz. Será como um homem que foge de um leão
e dá de cara com um urso, ou como alguém que entra em casa e encosta a mão na parede e é picado por uma cobra. O dia do Senhor não será um dia de luz, pelo contrário, será um dia de trevas, de escuridão total. Será assim para aqueles que não se entregaram totalmente. Ele dá um alerta, ele fala: se arrependam, parem de cometer pecados. A partir do momento que vocês se entregarem, aí sim será um dia de luz. Mas enquanto no pecado que vocês estão, vai ser um dia terrível. Vocês acham que estão agradando a Deus, vocês acham que é só comete o pecado, vai lá, ora, naquela época oferecia sacrifícios, né? Oferece um sacrifício e está tudo certo. Não é assim não. Não é bem assim. Então isso é difícil. A gente não consegue sozinho. Por isso que você tem que dar abertura para o Espírito de Deus trabalhar no seu coração. Você tem que abrir as portas do seu coração. A partir do momento que você abre e deixa ele agir, ele vai agir. Você, claro, você tem que fazer a sua parte. Não é só falar assim: Deus, estou aberta aqui. Mas não faz nada por isso. A gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que ir por onde? Para que o Espírito Santo possa trabalhar em nós. Então, a partir do momento que a gente abre as portas, ele vai agir. E ele vai falar conosco. Aqui em Apocalipse 3:19, eu corrijo e castigo todos os que amam. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Isso daí deveria ter gravado assim no espelho de manhã, assim, do banheiro, né? Devia colocar esse versículo lá pra gente sempre estar lembrando desse amor de Deus, porque assim, ele tenta corrigir a gente. Ele sabe que a gente é pecador. Ele sabe. E ele falou: eu corrijo porque eu amo. Então, se está acontecendo alguma coisa diferente com a gente, se a gente está passando por alguma situação difícil, pensa, pode ser uma correção para o nosso caráter. Então, assim, dê graças em tudo que acontecer na sua vida, dê graças. Aprenda com Paulo. Eu não ia citar muito da lição, mas eu estou só puxando o gancho. Porque assim não tem como. Paulo era um exemplo perfeito de entrega a Deus. Ele passou por cada humilhação, foi preso, foi açoitado, ele passou por muita coisa. Quase morreu no meio do mar. Então assim, ele passou por muitas provas. Em algum momento ele acusou Deus. Em algum momento ele blasfemou, falou para o próximo, falou: não aguento mais. Pelo contrário, ele enxergava, cada dificuldade que ele passava, ele enxergava uma oportunidade de falar de Cristo. Olha que incrível! Todo mundo ali que estava ao redor dele ouvia a palavra. Até na prisão ele cantava, ele expressava o amor de Deus. E o que aconteceu? A mensagem foi espalhada tão rapidamente. Teve muitos conversos, muitas pessoas se converteram por causa dele, por causa desse amor que ele entendeu. Porque a partir do momento que a gente entende, a gente vive o amor. Então a gente precisa, na verdade, viver esse amor. Glória a Deus. E deixar esse eu um pouco para trás. Porque hoje em dia é comum a gente pensar mais na gente, no nosso bem-estar, no nosso trabalho, no nosso comer, no nosso vestir. A gente pensa tudo no nosso, no eu, na minha família, é a minha família, e a gente se esquece do próximo. Então a gente precisa mudar um pouco e ser, não digo que a gente vai ser totalmente santo, porque isso, a santidade perfeita é de Deus. Só quando ele chegar. Mas a gente pode se aproximar e imitar, a gente pode ser um espelho de Deus. As pessoas precisam enxergar em nós o caráter de Deus. Nós merecemos o que Deus tem preparado para a gente. Ninguém está isento. Aqui eu vou voltar um pouquinho no capítulo 4.
o versículo 4. Olha o título desse pedaço de capítulo aqui, ó. Israel não quer arrepender-se. Olha que triste. Israel, que Deus escolheu como um povo dele, não quer se arrepender. Uma coisa é você saber, ter o conhecimento de Deus e escolher servi-lo, e outra coisa é você conhecer o poder de Deus, conhecer a palavra e não aceitar. Isso é muito triste. Porque quando a pessoa não conhece, a gente até entende. Bom, não aceitou porque não conhece. Mas quando a pessoa sabe, já tem todo o estudo, é muito difícil. Eu tenho exemplos de, acho que uns 20 anos atrás, acho que mais. Eu completei 19 anos de casada essa semana. E tem 20 anos que eu estou coberta. Então, esse exemplo foi antes de eu conhecer o Humberto ainda. Então, deve ter uns 25 anos, mais ou menos. Eu e minha amiga, a gente tinha formado uma dupla missionária. Essa amiga nem está mais entre nós hoje. Ela faleceu, fiquei muito triste por isso. Mas nós formamos uma dupla missionária. E nós fomos dar estudo bíblico para uma amiga nossa, que já era o terceiro estudo bíblico que ela ia ter. Aí eu falei assim, vamos lá, vamos dar estudo para ela. Quem sabe, né? Dessa vez ela aceita. Aí temos todo o estudo bíblico, mas todo, e falamos assim, e tentamos procurar as melhores palavras, e falamos o amor de Deus, damos exemplos, e ficamos assim, não, dessa vez ela vai aceitar. E ela toda empolgada com o estudo, e falando, e também comentando, e a gente via assim que ela já sabia do estudo, porque era o terceiro estudo. Não é possível que no terceiro estudo a pessoa não saiba nada. Aí chegamos no final do apelo. Pois é. Eu não estou preparada ainda. Eu preciso de mais estudo. Aí eu peguei e falei, mas a gente nunca está preparado. Você acha que todo mundo que está na igreja ali conhece tudo? Pelo contrário. Nós, quando aceitamos o batismo, a gente é um bebezinho ainda. A gente não tem todo o conhecimento. E nunca vamos ter. Eu estudei, eu fiz faculdade, fiz pós-graduação, fiz tudo assim na minha área de odontologia. Eu sei tudo? Não sei. Cada pessoa que chega lá é uma boca completamente diferente. É um caso totalmente diferente um do outro. Então assim, eu nunca vou saber tudo sobre um determinado assunto. Nunca. Porque é infinito. Então cada vez que você estuda, mais você entende que você não sabe nada. Tudo que eu estudo, qualquer livro que eu pego, qualquer matéria para estudar, eu estudo ali e falo assim, nossa, eu não sei nada mesmo. E tem gente que é o contrário, que sabe um pouquinho e já acha que sabe tudo. E não é assim. A gente nunca vai saber tudo. Então você vai esperar ter o conhecimento, saber a Bíblia de cor, de trás para frente, vai entender tudo para aceitar Cristo? Está no hospício. Como diz quando a gente citou na lição de manhã, né? É louco. Porque assim, não tem como entender tudo. O único que é o dono de todo o conhecimento, de toda a sabedoria, de todo o poder, é Deus. Ele é o único que sabe tudo. Então pode ter vários estudos. Ela teve mais estudos até hoje. Ela não se converteu. Não se converteu. Até hoje. Ela ainda faz as mesmas coisas. Ainda tem a mesma vida. Você passou a desculpa, né? Eu não sei se porque a gente éramos amigas, né? Se ela simplesmente aceitou de novo, assim, só por aceitar, pra gente não ficar triste. Mas isso é o que está acontecendo com o povo de Israel. Já conheciam o Deus verdadeiro. Olha, melhor do que a gente, ainda eles viram milagres, eles viram muita coisa acontecendo que jamais a gente ia ver com nossos olhos. E mesmo assim, eles não queriam se arrepender. Então no verso 4, do capítulo 4, fala assim, o Senhor Deus diz, povo de Israel, vocês querem pecar? Pois
vão ao santuário de Betel de Gilgal, e ali pequem à vontade. Faça, vai. Vocês querem pecar? Então vai lá, faz a vontade de vocês, vai lá, pega à vontade. Todas as manhãs ofereçam sacrifícios, de 3 em 3 dias, deem os seus dízimos. Apresentem os pães de oferta de gratidão a Deus, e depois saiam para contar a todo mundo que fizer ofertas de livre e espontânea vontade. E como vocês gostam de fazer isso? Era o que eles estavam fazendo. Pecavam, depois ia lá, oferecia ofertas. Aí depois se falava que se arrependia, de livre e espontânea vontade. Aí depois ia lá, pecava de novo. Então estava nesse ciclo. No versículo 6. Eu fiz com que faltasse comida em todas as cidades e que todos passassem fome, mas assim mesmo vocês não voltaram para mim. Não deixei que chovesse durante 3 meses antes das colheitas. Fiz com que caísse chuva numa cidade, mas em outra não. Choveu numa plantação, mas em outra não. E nessa tudo secou. As pessoas iam de cidade em cidade procurando água, mas não achavam bastante, nem para matar a sede. Assim mesmo vocês não voltaram para mim. Aí ele fala, sou eu, o Senhor que está falando. Eu acho incrível o jeito como fala, pastor, vocês não estão me enxergando, sou eu, o Senhor que estou falando. Eles queriam atenção para ele e o povo. Agora tem Eles não estavam enxergando quem era Deus, não estavam. teimoso no crédito. E continuando, ó, eu os castiguei com ventos muito quentes e com pragas nas plantas, os gafanhotos acabaram com as hortas, com as barreiras, com as figueiras, com as oliveiras. E assim mesmo vocês não voltaram para mim. Fiz cair sobre vocês uma praga, praga como as que mandei contra o Egito. Fiz com que os moços morressem nos campos de batalha e deixei que os inimigos levassem embora os cavalos de guerra. E ele falando assim, de tudo que ele fez. E o povo não acordando. E ele fala de novo aqui, ó, o finalzinho do verso 10, ó. Sou eu, o Senhor, que está falando. De novo ele fala. Presta atenção, olha quem que está falando. Depois no finalzinho do verso 11, que ele continua falando todos os castigos que ele mandou. Ele fala de novo. Depois ele fala assim, ó, e já que vou castigá-los, preparem-se para se encontrar com seu Deus. Eu, o Senhor, falei. Então ele se cansou assim, ó. Deus tem um limite. Ele dá muitas oportunidades. Olha quantos castigos ele deu. Quantas chibatadas ele deu. Quando era pequeno ele levava cintada de couro. Olha quantas cintadas de couro. Eu apanhei bastante, essa aqui minha mãe era brava. Hoje em dia não pode mais dar cintada, mas naquela época era varada, cintada. Mas valeu a pena, não valeu? Eu permaneci nos caminhos de Deus. Então valeu a pena as cintadas. Agora esse povo levou tanta cintada, tanta chibatada, e levou tanto castigo. Aí Deus chegou no limite. Ele falou assim, pronto. Bom, eu tentei. Não deu certo, então eu, o Senhor, falei. Aí no versículo 13, ele coloca assim: foi Deus quem fez as montanhas e criou o vento. Ele revela os seus planos aos seres humanos. Ele faz o dia virar noite e anda por cima das montanhas. Este é o seu nome, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Era isso que Deus queria que o povo enxergasse. O povo, infelizmente, não enxergou. Deus não é um Deus de injustiça. Ele não é um Deus punitivo. Ele deu castigo, vocês viram, ele deu castigo. Ele deu oportunidades. Mas não funcionou. Aconteceu isso também com, por exemplo, só mais um exemplo, o dilúvio. Olha quanto tempo Noé ficou ali, ó, pregando, e falando, vários anos se passaram ali, ele pregando, mas ninguém quis.
7 anos. Olha quanto tempo. É muito tempo. E ninguém aceitou. Eu, quando dei esse estudo bíblico, eu me senti como Noé. A gente falava, e a pessoa não aceitou. Eu imagino ele, coitado, tanto tempo falando e pregando, e eu imagino o esforço que ele teve para falar o melhor. Aí eu acho que ele deve ter pensado assim, nossa, mas será que eu não estou conseguindo falar? Será que eu não estou com o dom da palavra? Mas quando a pessoa não quer, não adianta. Você vai falar, e a pessoa não quer ouvir. Já peguei amigos assim também, outros amigos. A gente falava e rebatia. Falava, rebatia. E sempre assim com ego e achando na razão errada. Então é difícil, quando a pessoa não quer, não adianta insistir muito. A gente faz a nossa parte. Mas quando o outro não quer, se nem Deus conseguiu, então quem somos nós para conseguir? Mas nós temos que fazer a nossa parte, a gente tem que falar do amor de Deus. Então assim, os juízos de Deus são separados em 4 categorias. Existe o juízo corretivo, que é onde os juízos, eles têm essa finalidade de correção, esse tipo de juízo. Então, um exemplo é o cativeiro de 70 anos da Babilônia. Então, assim, Deus pôs meio que de castigo, assim, vocês vão aprender, vai lá, e vamos educando, vamos ensinando, para ver se vai. Então, é um juízo corretivo, de correção. Tem o juízo punitivo. Esse juízo punitivo, ele tem a finalidade de evitar que a maldade destrua a terra. Aí é onde entra o dilúvio. Por exemplo, vou lá, 120 anos pregando e falando e nada. Então, não tem como continuar. Se esse povo vai continuar, Noé morre, a família morre, e aí? Fica só eles. Aí fica só a maldade predominante. Por isso, o dilúvio. Por isso que Deus falou, se eu deixar, a maldade vai predominar. Então, por isso, nós vamos formar uma nova terra. É igual, né, irmã? Sodoma e Gomorra, né? Também. Não escapou ninguém, são 2 cidades, né? As pragas do Egito. Pragas do Egito aí. Também. Então, é um juízo punitivo, de punição. Quando Deus vê que não vai dar certo, que não vai rolar, Aí tem jeito. então aí não tem jeito mesmo. Quando ele vê que não tem jeito, aí precisa fazer isso para que a palavra continue. Senão morre tudo, acaba todos os planos de Deus. Outro tipo de juízo é o juízo expiatório. Esse tem a finalidade de salvar. Então esse foi o mais bonito juízo. É onde o próprio Deus veio, se transformou em ser humano e morreu numa cruz. Teve que ter a morte de Cristo para que a humanidade tivesse uma oportunidade de salvação. Então esse é o juízo expiatório. E o outro juízo é o juízo final. O juízo final, ele tem a finalidade de trazer harmonia novamente ao universo. Então esse juízo, ele será aplicado sobre Satanás, seus anjos e os seres humanos que o seguiram. Então é o juízo final. Esse juízo a gente está guardando. Então onde Deus vai trazer de novo a harmonia, o amor e só o que é bom. O que é ruim vai ser eliminado. E o que é bom vai ficar. Glória ao teu nome. Amém? Amém. Então é esse juízo que a gente quer participar. Mas para isso a gente tem que se preparar. Porque senão a gente vai acabar ficando. E ninguém quer ficar aqui, né? Todo mundo quer ir. Eu quero. O pior, irmã, é ser destruído no fogo eterno, né? A pessoa, a gente fica perdido. Foi no mês passado. Eu tive um acidente lá no consultório. Então, assim, eu estava mexendo lá com as lamparinas e correndo, porque final de ano é terrível. Final de ano a gente trabalha pra caramba. Terrível assim, é muito trabalho, a gente se cansa muito. Então, eu já estava cansada pra caramba, estava lá e tinha uma prótese urgente para fazer. Geralmente eu não faço as próteses, mas o laboratório já não estava aceitando mais. E o meu primeiro curso que eu fiz foi de prótese. Então, eu sei fazer a prótese.
Aí fui lá, fui acelerar essa prova para a pessoa não passar o final de ano sem dente. Aí fui lá, só que meu esposo ele tinha comprado outro tipo de álcool, que é mais volátil. Eu fui lá e enfiei nessa lamparina, uma lamparina de plástico. Olha, desde os meus 17 anos que eu trabalho com esse tipo de lamparina. Nunca aconteceu nada, nunca. Foi eu mudar o álcool, ela simplesmente explodiu. E ela explodiu de uma tal forma que na hora eu fiquei surda. Eu fiquei totalmente surda, eu não ouvia. E eu comecei a pegar fogo, porque o álcool veio todo em mim. A minha mão se tornou uma labareda de fogo. Então assim, me deu, eu vou chorar. Me deu um desespero tão grande que eu saí correndo e eu não ouvia a minha voz. E as meninas, eu estava com duas meninas lá, elas se assustaram tanto, que ela falou que o barulho foi tão estrondoso que elas se assustaram e elas correram para se esconder. E eu indo atrás delas pegando fogo. Com o corpo assim todo, já lá que me derreteu. Então toda pegando fogo e pra mim, a minha cabeça estava pegando fogo, porque eu não estava ouvindo. Então eu estava achando que eu estava toda pegando fogo, eu falei, eu vou morrer. Eu correndo, gritando, aí as meninas vieram e a Letícia ela foi muito rápida, ela pegou a mão dela assim e me abraçou. Na hora que ela me abraçou, o fogo apagou. Irmãos, olha, aquele dia para mim foi um milagre. E eu falo que Deus ele me lapidou, porque a minha forma de pensar mudou. Ela mudou tanto assim que eu estou tentando me corrigir a cada dia mais, porque eu sei que eu sou pecadora, eu sei que eu erro pra caramba. Mas eu estou tentando assim, porque eu enxerguei o verdadeiro milagre. Glória ao teu nome. A minha roupa por baixo nem cheiro de fumaça tinha. Foi só o jaleco. Depois que eu tirei o jaleco, ele estava todo derretido. Como que ele pegou tanto fogo e eu não fiquei nem cheiro de fumaça? O meu cabelo estava preso, mas ele estava preso com touca. O fogo ele vinha assim, eu via aquele fogo subindo assim, ó. Mas só pegou uns fiapinhos de nada aqui, ó. Só um chameguinho assim. Só um pezinho aqui, bem pouquinho de nada. E não pegou fogo na minha cabeça, como eu tinha imaginado que estava com fogo. E não estava. Então assim, a minha mão se tornou uma labareda. Olha como que ela está. Perfeita. Ficou uma leve marquinha aqui, ó, leve, muito suave. A lamparina estava nessa mão aqui, por isso que ela se tornou uma labareda. A minha mão se encheu de bolhas. Encheu. As duas mãos se encheram de bolhas. Não tem mais nada. Eu peguei, enchi a cuba de água e falei para as meninas, traz gelo, traz muito gelo, traz o que tiver de gelo. Tinha umas comidas congeladas lá, eu falei, traz aquelas comidas. Aí eu fiquei 1 hora com a mão no gelo e orando, pedindo a Deus, Senhor, meu Deus, me deixa trabalhar amanhã, Senhor, por favor. Aí eu preocupada com a agenda de amanhã, porque eu tinha muitos pacientes para entregar provas e para poder acelerar. E eu preocupada com os pacientes, não é nem por causa do trabalho, não é por causa dos pacientes mesmo, eu estava preocupada com eles. Então, como que eu vou fazer, meu Deus, para atender esses pacientes amanhã? Gente, é sério, eu devia ter filmado ali, mas eu via aquelas bolhas diminuindo assim, ó. Eu via nitidamente. Essa mão aqui, todos os dedos tinham bolhas. Não tem mais nada. Essa daqui também. Tanto que formou uma bolha enorme aqui, ó. Não tem mais nada. E instantaneamente, foi na mesma semana que eu contei esse testemunho, eu mostrei assim para a igreja. Não sei se vocês lembram quem estava, né? Eu ainda estava com. Eu coloquei aquele esparadrapo, um que é bem fininho, micropóreo. Eu coloquei ele assim para não estourar as bolhas. Eu estava cuidando das últimas bolhas que ficaram, porque foram muito grandes e não conseguiram sumir de instantâneo, né? Mas eu fui cuidando, não estourou. Olha, nem cicatriz ficou. Aqui tinha uma bolha enorme, assim, ficou nada. Então assim, eu vi claramente o poder de Deus na minha vida. Glória. Amém. E depois disso eu falei, obrigada, Senhor, o Senhor me lapidou. Porque assim, eu comecei a ficar mais firme na palavra. Comecei a estudar mais a lição, que eu também estava falhando na lição. Então comecei a estudar mais a lição, mais afinco. E agora eu tenho uma missão muito grande aqui dentro. Eu não ia aceitar a escola sabatina esse ano.
Mas eu falei, meu Deus, eu vou aceitar o que o Senhor me der. Quando falaram de escola sabatina, eu falei assim, tá bom, Senhor, se é isso que o Senhor quer. Então, assim, a gente, quando Deus fala, às vezes, Deus precisa fazer isso com a gente. Precisa chamar atenção. Então, Ele precisa te acordar. Então, assim, aqui, ó, na aplicação aqui do sermão, está falando que existem 3 tipos de pessoas, ó. Vamos ver. Há pessoas que aprendem observando a experiência dos outros. Então, tem pessoas que só observando, olha só, esse fulano passou por isso, esse passou por isso. Então, só assim, elas já aprendem. Não tem tanta dificuldade. Só observando. Então, esses não precisam passar por sofrimento, porque aprendem pela observação. Elas são sábias. Elas mais ouvem do que falam. Elas aprendem a ter o cuidado também com o que vão fazer, né? Mexe com fogo, com coisa, né? Aprende mais. E há aqueles, ó, o segundo tipo de pessoas, ó, são aqueles que aprendem eles mesmos pela experiência. Então, esse tipo de gente não aprende pela observação, mas pela própria experiência. Eles têm que sofrer para aprender. Eu falei, meu Deus, eu acho que eu me encaixo nessa aqui, porque eu tive que sofrer para aprender. Deus teve que tacar fogo em mim para me poder acordar. Foi a prova de fogo. Então, assim, esse tipo de pessoa, assim, precisa sofrer um pouquinho. Então, se você está sofrendo, pensa, Deus está te lapidando, Deus está te passando por uma prova para você aprender alguma coisa. Então, tenta tirar proveito disso que você está passando. Agora tem outro tipo de pessoa. Aos que não aprendem nem passando pela experiência do sofrimento e da dor. Estes, eles voltam várias vezes pelo mesmo caminho e sofrem novamente e assim vão indo. Eles gostam de sofrer. Eles ficam no ciclo de sofrimento. Não aprende a lição. Fica ali, ó. É igual o povo aqui de Israel. Passa pelo mesmo ciclo. Vai aprendendo, vai dando chibatada, vai... e não aprende. Então, assim, que nós possamos ser pessoas que aprendam alguma coisa. E que possamos deixar Deus realmente lapidar a gente. E entender, a gente tem que estar ligado, a gente tem que estar esperto para as provas que estão vindo. Porque se está acontecendo alguma coisa é porque Deus está falando. Em tudo, dai graças. Em tudo, dai graças. Porque agora vocês compreendem o que está acontecendo na vida de vocês. Então, se está passando por algum sofrimento, acorda, põe o joelho no chão e começa a orar. Começa a orar para entender o que Deus quer da sua vida, o que Deus está falando para você. Mas o importante, irmã, também, a irmã falando aí, é que a aprovação final. O que é a aprovação final? Deus, Ele chama o seu povo ao arrependimento. Verdade. Convida para o grande encontro onde Ele será o noivo e a sua igreja noiva. Então venha e faça parte dessa festa com o Senhor. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos todos nos preparar para essa grande festa final. Amém. Vai ser muito bom. Amém. Este mundo, mas com eles eu fui. Mas eu sei de paz e de amor, e mundo em suas mãos Ele tomou. Conheço a Cristo, o Rei dos Reis, que me ama. Tenho a Cristo, Príncipe da paz, que vive em mim. Mestre Santo, meu amigo, aqui eu sei.
sua vida.